Gente querida, nosso encontro marcado aqui pelo canal da Prova, juntos neste 1º de julho de 2024. É começo de semana, é começo de mês, é começo de semestre. Quer dizer, a gente só tem oportunidade para melhorar, para se melhorar, para ser mais generoso, para construir conhecimento e cidadania juntos e para dar mais ouvido a tudo que nos atinge direta e indiretamente e para ser mais empático, né? Então, olha só, se você de repente está conhecendo agora a nossa conversa semanal aqui de toda segunda-feira, aparece por aqui de vez em quando, ou é um habitué, mas ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações que você sempre tem pão quentinho, pão fresquinho aí toda semana com conteúdos produzidos diretamente para te ajudar a refletir sobre as questões de atualidade, mas que já vem com o percurso histórico construído e com projeções, com prognósticos, não é mesmo? Porque, afinal de contas, tudo aquilo que vivemos hoje não se estanca aqui, repercute no futuro. E eu quero te convidar, então, hoje para que a gente converse nessa oportunidade nova, gente, de semestre, de semana, de mês, para que a gente converse já pautados aí nos itens que nós vamos discutir por hoje. E já te dizendo, vou te dar um spoiler daqui a pouquinho, falando de alguns itens que não couberam na nossa reflexão hoje, mas que estão previstos e precisamos falar deles e estarão pertinentes aí, trazidos na próxima semana, tá? Então, fica comigo, a gente vai conversando aqui sobre essa pauta. Agora, olha só, eu vou aproveitar, já vou sumarizar nossa conversa e de repente você vai dizer assim, ah, meu Deus, Cleusa, mas da semana passada para cá, todos os canais de produção de conteúdo, tudo isso, né, de mídia tradicional ou não, estão falando dessa repercussão do STF, da votação sobre drogas. Você vai falar também? Fica comigo e eu já te digo por quê. Por que ver essa análise, como eu digo sempre, né? Por que a gente conversar aqui é tão importante, gente? Porque a ideia é didatizar, não é só mostrar o que eu conheço ou o que alguém conhece sobre o tema. É didatizar algumas situações em que a gente pode ser perguntado, solicitado em provas, processos seletivos, vestibulares, a discutir a respeito, e aí a gente precisa ter mecanismos, estratégias de como abordar e principalmente, pessoal, para a gente entender, ir à fonte, usando a nomenclatura adequada para essas coisas. Então, nossa primeira pauta tem a ver com essa votação encerrada no STF na última semana. Nossa segunda pauta, pessoal, também é uma discussão aí de caráter global, é uma repercussão, na verdade, né, de um acontecimento na última semana, que é o primeiro debate presidencial de enfrentamento aí entre o Trump e o Biden. Acontecido na última semana, vamos conversar sobre isso também. Alguns pontos cruciais aí que nos atingem direta e indiretamente. Vamos falar mais uma vez, pessoal, dos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Datafolha fez uma pesquisa mostrando o perfil dos atingidos. Isso tem tudo a ver, pessoal, com a criação de comitês relacionados estritamente, diretamente, com a precaução, o cuidado em relação às consequências desse tipo de evento climático, que, como já dissemos aqui, olha, não sou eu que estou inventando, é a ciência mostrando, são pesquisadores renomados, são eventos que têm a tendência de ocorrer com maior frequência na atualidade, maior frequência e intensidade. E por falar nisso, não vou deixar para pedir só no final do programa não, vou pedir agora já. Se você já doou, já fez sua contribuição de roupas, agasalhos, calçados, gente, no sul e no sudeste estamos com onda de frio que chegou com o inverno forte agora nesta semana, um pouco tardio, mas chegou. Então, tudo que a gente puder daquilo que não estamos mais utilizando e é utilizável, vai servir para alguém, vale a pena. Vale a pena a gente fazer chegar para quem precisa, viu? Então vamos juntos, gente, vamos conversar sobre a nossa primeira pauta por aqui hoje. Olha, primeiro de tudo, vamos retomar alguns itens e é bom que você vá fazendo suas anotações, porque isso aqui tem cara, pessoal, de afirmação, por exemplo, que aparece em questões objetivas de concurso e que aí, se a gente ficou sabendo mais ou menos, assim, meio por cima, a gente corre o risco de perder uma questão
super simples, que é só informativa, mas porque não acompanhou direitinho o que tinha a ver e o que tinha de intercorrência, viu? Então vamos lá. O que é que o STF finalizou de votação em relação às drogas no Brasil na última semana, gente? Olha, houve a descriminalização do porte de até 40 gramas de maconha ou até 6 mudas, 6 plantas de maconha, de cannabis, né? Diz assim, o que acontece daí, Cleusa? Essas pessoas, em vez de serem enquadradas, gente, no processo criminal, que pela lei vigente no Brasil pode dar de 5 a 15 anos de prisão, essas pessoas são enquadradas num ilícito administrativo. Bom, queridos, não é novidade, eu já falei aqui outras vezes sobre esse tema quando apareceu votação no Congresso, quando apareceu mais uma vez conjunto de votos no STF, então não é inédita essa nossa abordagem aqui. E eu já disse, inclusive, da tendência dessa abordagem desde a lei promulgada em 2006. No entanto, era preciso e é preciso que haja essa consistência, esse arcabouço e também essa prevalência para saber como tratar, quem é que vai decidir o que a respeito de se a pessoa é usuária ou é traficante. Precisa haver esse tipo de diferenciação. Diz, claro, tudo isso, Cleusa, continua circunscrito à ideia de guerra às drogas? Tudo isso continua circunscrito, gente, porque ninguém está falando e é importante que você não perca questões ou não perca o tom da discussão por não entender a diferença. Ninguém está falando em legalizar nem maconha nem outras substâncias. O que o STF votou foi a descriminalização, quer dizer, é o enquadramento dessas pessoas com até 40 gramas ou 6 mudas, 6 plantas, em ilícito administrativo e não em processo criminal. Agora, quer ver? O que é importante a gente ter em mente também? Existem algumas expressões relacionadas a esse tema, por exemplo, ele está circunscrito à pauta de costumes, mas quando se traz essa questão para discussão no STF, essa pauta passa a ser também de segurança pública e de saúde. E é por isso, pessoal, que não é só no Brasil que se discute, que se tenta novidade a respeito de aplicação de leis ou de fato, diferentes conduções sociais para tentar coibir, diminuir não só o uso, mas os impactos do uso de qualquer droga ilícita. E aí, assim, importante diferenciar, né? Legalização e descriminalização. Diz, olha, alguns especialistas dizem, puxa vida, o fato de a gente ter uma votação como essa, ou de a gente ter um embate entre o legislativo que tem outra postura, poder legislativo brasileiro, né? Tem outra postura em relação a essa postura do STF, pessoal, e nós devemos acompanhar nos próximos meses um embate um pouco mais tenso em relação a isso. Diz, alguns especialistas dizem que embora isso traga à tona mais visibilidade e tal, o que acontece? Diz, no recorrer das situações, essas substâncias continuarão sendo consumidas sem maiores problemas por muitas pessoas, mas com gravíssimas consequências para outras pessoas, em saúde e em segurança pública. Infelizmente, gente, a pauta das drogas não é uma pauta simples, é uma pauta muito complexa, cheia de características diferentes dependendo da sociedade. Olha, desde a década de 1980, em torno de 25 países flexibilizaram não só sentenças, mas toda a legislação relacionada ao uso de drogas, gente, em decorrência justamente de uma tentativa de minimizar danos para usuários e familiares de usuários e para o sistema de saúde, ou evitar que mais pessoas entrem para esse mundo. Diz assim, tem receita pronta para cada sociedade? Não tem, mas é preciso que a gente fique muito atento, muito cuidadoso, muito perceptivo no que é votado de um lado, por exemplo, e aprovado no STF, e o que é votado ou será votado e aprovado de outro no Poder Legislativo. Bom, gente querida,
De outro lado, nós temos uma discussão muito forte também que chega até nós porque tem a ver com questões humanas, muito humanas, não só de localização, né? Que é o debate entre Trump e Biden. E aí diz assim, como foi caracterizado ou como isso apareceu na imprensa brasileira? Que o Biden teria tido um desempenho pífio, fraco, teria demonstrado sinais de idade e tudo isso. E que o Trump teria mentido compulsivamente, né? Como dizem, mentido compulsivamente e teria muito mais amaciado seu ego, falado sobre ele do que sobre o país e todas essas questões. Fato é, pessoal, que as eleições norte-americanas são muito diferentes daqui. E é super importante que a gente também observe que, às vezes, muitas pessoas que fazem análise das eleições ou dos embates, dos debates e tudo isso, internacionais, como nos Estados Unidos, acabam fazendo interpretações como se estivessem considerando que vale voto a voto do cidadão, como acontece aqui. E não é verdade, pessoal. Lá existem cédulas diferentes em cada estado, porque eles votam coisas diferentes nos dias de eleições. Não é apenas votação para escolher quem será o presidente, eles fazem uma votação muito ampla, muito generalizada para outros direitos, outras características. Outra coisa importante, gente, é o poder que tem o voto dos delegados, principalmente nos estados pêndulo. Nesses estados que numa eleição estão com os democratas, noutra eleição estão com os republicanos e assim vai, né? Por isso chamados estados pêndulo. Os delegados são eleitos pela população e, em geral, gente, o que acontece? Diz, o delegado que é democrata vai votar no Partido Democrata e assim por diante. No entanto, é preciso, então, ficar atento a isso, porque não vale só a percepção eleitoral das pessoas, né? Do cidadão comum. Os votos mais importantes, mais pesados, são esses indiretos dos delegados. Então, um cuidado bem especial quando a gente analisa ainda assim essa, vamos dizer, essa performance dos dois candidatos, tudo bem? O que eu quero dizer com isso também, pessoal? Que por lá a pauta não é diferente daqui, viu? Tem algumas coisas importantíssimas nesse quesito. Primeiro, tem pauta de costumes que entra em questão lá no debate? Tem pauta de costumes, e a pauta de costumes foi principalmente relacionada à legislação sobre aborto. Tem a questão da idade, da faixa etária dos dois candidatos e da demonstração de maior fragilidade, por exemplo, do próprio Biden. Tem as questões econômicas. Olha, a economia vem crescendo, vem diminuindo os números relacionados ao desemprego, mas também tem outras questões relacionadas à inflação, que não é uma colheita só local, é uma colheita global, né, relacionada a esses números, que também chegam aí para ser usados contra ou a favor uma candidatura ou a outra. Temos também, além da questão econômica, a ideia de ataque à democracia. Haveria um dos dois candidatos que defenderia mais a democracia e outro que atacaria a democracia? Como é que é isso? E democracia, liberdade de expressão é uma questão muito cara aos norte-americanos. Gente, basta ver o que pode e o que garante a primeira emenda constitucional. Questões relacionadas ao envolvimento com guerras. Israel e Gaza, né, ou Israel e Estado Hamas, né, e a guerra da Ucrânia. Diz assim, como é que cada um deles pretende continuar, no caso do Biden, ou se envolver, no caso do Trump, nas questões relacionadas à guerra. E outra pauta, gente, que é muito sensível há muito tempo nos Estados Unidos é a imigração. E aí, não tem a ver com o candidato ser democrata ou ser republicano, mas tem a ver com uma chaga central, porque não é simplesmente, né, gente, o poder executivo que determina uma coisa ou outra. Há questões sociais muito nevrálgicas relacionadas a isso. E um potencial de gerar, né, um dissabor muito grande em relação à vizinhança ou em relação a outras questões diplomáticas, questões mesmo de relações internacionais. Então eu diria, olha, que nesses meses que antecedem a eleição norte-americana, vamos ficar de olho nessas pautas e a como respondem os candidatos a respeito disso e qual é a reação
percebida, principalmente pela imprensa internacional, em relação aos delegados dos estados. Não necessariamente, gente, a opinião pública. Importante a gente diferenciar isso de uma eleição aqui no Brasil e de uma eleição nos Estados Unidos, né? Outra coisa importantíssima, como eu disse, que ia pautar aqui, são números relacionados à enchente no Rio Grande do Sul, numa pesquisa divulgada neste domingo pelo Datafolha, né? E eu disse, olha, nós vamos olhar algumas coisas para te dar um ponto de partida para as reflexões, tá? Houve aí um apanhado, uma constatação de que, obviamente, já foi, gente, temática de proposta de redação de vestibulares e concursos, né? E isso não quer dizer que não possa ser novamente a questão do racismo ambiental e a questão de refugiados ambientais ou refugiados climáticos e vulnerabilidade social. E é claro, a pesquisa constata que as pessoas mais vulneráveis socialmente foram as mais atingidas pelas enchentes ou foram as que, em maior número, precisaram sair de suas casas, largar seu espaço e muita gente não voltou para casa ainda, pessoal. E por isso a gente fala numa reconstrução demorada, longa. Por isso que a gente fala em não se esquecer, em ser mais especialista em tragédias de longa duração do que apenas no choque, na comoção geral do imediato, né? Então, estou trazendo para você, deixando essa reflexão como um ponto de partida ou como uma construção a mais e também como não só uma sugestão, gente, mas um pedido para a gente ser super generoso, continuar ajudando quem precisa, viu? Um grande abraço a você, que a gente tenha uma semana, um mês, um semestre, gente, muito melhor do que teve no primeiro semestre. E que a gente possa olhar para a gente, se melhorar e melhorar o nosso entorno, que já é de grande valia, já é sensacional a gente conseguir fazer isso, viu? Grande abraço a você e até a próxima segunda-feira. Falei que ia dar spoiler, né? Vamos falar de Divertidamente, de eleições na França e de Plano Real 30 anos, vai? No próximo programa. Tchau, tchau.